Oiê, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa que eu chamei Minha Leitura Espírita, onde eu compartilho as leituras que significaram muito para mim. Eu comecei fazendo acho que com um livro e eu tô acabando... Na verdade eu comecei com autores, né? Porque eu gosto assim de ler um autor, que nem o primeiro programa acho que foi do Dr. Paulo César Frutuoso. Eu gosto de ler tudo que ele tem, então eu vou trazendo para vocês aqui não só um livro, mas sim alguns autores que eu sou fã de carteirinha. No último episódio nós falamos de Victor Hugo, então se você ainda não viu, veja, porque está imperdível. Hoje eu venho falar aqui de um expoente do espiritismo, porque foi um espírita atuante. Victor Hugo também foi, mas este aqui foi um dos pilares do espiritismo contemporâneo de Allan Kardec. Eu estou falando de Leon Denis. Será que eu estou mostrando certo? Estou. Leon Denis. E este é o primeiro que eu estou falando. Não tem uma ordem de escrita não, tá? Eu vou mostrando para vocês. Mas esse é o mais famoso de todos, né? Que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Mas vamos falar de quem foi Leon Denis. E lembrando que estes livros aqui não são psicografados, tá? Leon Denis escreveu quando encarnado, por volta de 1900. Vamos saber um pouquinho mais quem foi Leon Denis. Natural da aldeia de Fougue, localizada na França, Leon Denis nasceu em 1º de janeiro de 1846. A falta de recursos de sua humilde família o levou a interromper os estudos ainda jovem, mas tempos depois sua energia e força de vontade permitiram que ele aprendesse desenho, história, geografia, ciências sociais e contabilidade. Tá bom pra você? Sempre atento a questões filosóficas e religiosas, Leon Denis teve seu primeiro contato com o espiritismo aos 18 anos, ao ler o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Tornou-se, então, ardoroso defensor e divulgador da doutrina espírita, desenvolvendo estudos e participando de inúmeros eventos mundiais no início do século XX. Autor de diversas obras de grande estilo e valor doutrinário, das quais 8 a FEB publicou. Leon Denis desencarnou em Tours, na França, em 12 de abril de 1927. Inclusive ele publicava muito, tá aqui, não é para mostrar, mas tá aqui, ó. Ele publicava muito na Revista Espírita durante o Kardec e também depois dele ele continuou. E dele também nasceu o primoroso livro, e eu esqueci de trazer, olha que beleza! Então vamos começar a falar desse livro, chama-se O Espiritismo na Arte, que na verdade é uma coletânea, se não me engano, de um ano inteiro de artigos que Leon Denis publicou sobre a arte e o espiritismo na Revista Espírita, se não me falha a memória, no ano de 1900. É um livrinho bem pequenininho, mas assim tão revelador, eu super indico. Eu vou colocar ele na tela aqui, ó. Pim! Pronto, esse aqui, o Espiritismo na Arte, que eu confundo sempre com a arte no espiritismo. E vamos lá. Primeiro livro mais famoso, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Fundamentando-se nos princípios da doutrina espírita, Leon Denis busca responder a questões que, como estas, desafiam a mente humana há séculos. Entre os temas analisados pelo autor estão a evolução do pensamento, a vida no mundo espiritual, provas históricas da reencarnação, a lei dos destinos, as potências da alma e diversos outros tópicos que permanecem atuais. Unindo lógica e sentimento, o autor exalta a realidade da sobrevivência do espírito após a morte física, a partir de valioso conjunto de ensinamentos e reflexões para a evolução do homem e da realidade que o cerca. Curiosamente, esse foi o último livro que eu li dele, né? Publicados. Um outro aqui, ó. No Invisível. Eu ainda vou dominar a arte da câmera focar aqui, não só no meu zóio, mas no livro. Apresentando temas reflexivos sobre a superação do temor da morte, Leon Denis discorre sabiamente sobre as razões do constante intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual.
Dividida em 3 partes, a obra expõe e esclarece questões relacionadas com o espiritismo experimental e suas leis, a importância e as falhas do exercício da mediunidade e os fatos espíritas. No Invisível é um inestimável material de estudo das experiências mediúnicas. Você que é médium, você que trabalha, faz parte dos estudos mediúnicos, dos trabalhos mediúnicos, leitura imprescindível. Esse daqui é muito fofo. Joana d'Arc, médium. Sim, ele está falando de Joana d'Arc. Relata a vida de Joana d'Arc na derrotada e aniquilada França do século XV, vivendo como uma humilde camponesa, sem qualquer tipo de instrução, portadora de extraordinários dons mediúnicos que lhes possibilitaram as visões do além e a audição de vozes, as quais a guiaram e sustentaram na grande missão que desempenhou, libertando sua pátria do domínio inglês, além de pacificá-la e uni-la. Os fatos que cercam Joana e que o Espiritismo explica, como suas visões, premonições, audições de vozes, são analisados como fenômenos mediúnicos que a ignorância e a mentira tentaram desvirtuar. É um livro que exalta a força da fé e restabelece o primado da verdade. Assistam um filme antes, eu aconselho, porque é muito mais produtivo. Assistam, tem diversos filmes, procura lá Joana d'Arc, sobre a vida e o que aconteceu. Se você não conhece ainda esta personalidade da França, e o Leon Denis traz uma luz espírita sobre todos os fenômenos que aconteciam com ela. Ela chamava de santo, mas eram espíritos que estavam guiando. Este livro aqui é espetacular, preste atenção, pode começar a ler por ele. Cristianismo e Espiritismo. A partir do relato histórico da trajetória do cristianismo, Leon Denis apresenta a origem dos evangelhos, a comunhão dos primeiros cristãos com os espíritos e os fenômenos espíritos presentes na Bíblia, reforçando o princípio de que as diretrizes espírita e cristãs são, na verdade, perfeitamente ligadas como uma única doutrina. Conhecido seguidor de Allan Kardec, o autor explica como a prática mediúnica e a reencarnação foram extintas do pensamento cristão, além dos rituais e dogmas que se estabeleceram no culto, muitas vezes indo contra a simplicidade do Cristo a partir da relação com o catolicismo romano. Se você, como eu, foi católico, este livro aqui é essencial. Vai explicar muito, mas muita coisa, especialmente, né, na época que foi escrito, se eu não me engano, 1919, traz com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu, por que a reencarnação foi retirada da Bíblia, na verdade da doutrina católica e tudo mais. Então assim, gente, é libertador. Esse aqui é fantástico. Agora eu vou apresentar alguns que são mais fininhos e estão tudo em verde. Vai dar zica com o negócio aqui, mas vamos tentar. Olha lá, ele vai sumir. O porquê da vida. Nem vou mostrar muito, porque senão... Qual homem que nas horas de silêncio e recolhimento já deixou de interrogar a natureza e o seu próprio coração pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? As páginas deste livro constituem segura orientação às inúmeras criaturas vencidas na luta pela vida. Por meio de explicações lógicas, Leon Denis mostra as razões primordiais da existência do ser humano, focalizando princípios que demonstram o que somos, de onde viemos e para onde vamos após a desencarnação. O autor desenvolve temática do maior interesse, com assuntos variados, fixando a atenção do leitor no rumo dos mais altos objetivos da alma humana. Contém ainda a transcrição de correspondência do filósofo João Gaspar Lavater, não sei como é que fala, a imperatriz Maria Feodorovna, da Rússia, onde ele lhe descreve o estado da alma depois da morte. É muito interessante. Além dessa, temos ainda um notável trabalho intitulado A Reencarnação e a Igreja Católica, além da novela Giovanna. Vale muito a pena. O porquê da vida. Agora vem um mais verde ainda. Eles gostaram do verde. A Febe aqui adorou o verde para croma. Isso aqui é morte. Chama-se justamente... Ah, esse sumiu. O croma. Vai estragar tudo. Vamos colocar a imagem dele. Tim! Pronto, esse aqui. Depois da morte. O que ocorre depois da morte?
A fim de responder à pergunta acima, o grande estudioso francês Leon Denis propõe profundas reflexões filosóficas e analisa premissas de religiões remotas para falar diretamente ao coração dos homens e provocar indagações. Ele era muito questionador e isso é fantástico, né? O espiritismo é questionador. Considerando o espiritismo como uma crença baseada em fatos, o autor, que foi contemporâneo de Kardec, apresenta a doutrina espírita como um instrumento para esclarecer o passado, iluminar antigas informações, unir diretrizes que à primeira vista pareciam totalmente contraditórias e abrir a mente e o espírito da humanidade para uma nova caminhada de conhecimento. Gente, é tudo libertador. Os livros do Leon Denis são libertadores. Se você não quiser começar com grosso, vai ler esse aqui, que é mais um verde, mas acho que esse não vai dar problema. O Além e a Sobrevivência do Ser. Ele é bem fininho, ó. O que acontece com aqueles que nos deixam por meio da morte? Embasado por investigações e experiências de cientistas renomados como William Crookes, que é um dos fantásticos, Cesare Lombroso, outro fantástico da Itália, e Oliver Lodge, entre outros, Leon Denis busca comprovar a continuação da existência do espírito após deixar a convivência humana na Terra. São relatados casos de comunicação dos espíritos comprovados por procedimentos científicos e experimentais com o objetivo de formar uma ideia precisa da sobrevivência do ser, crença básica da doutrina espírita, e assegurar a necessidade do trabalho e da responsabilidade que o homem carrega dentro de si. É espetacular, é rapidinho. Perceba que os temas são todos intrigantes, né? São lindíssimos, são estudos assim maravilhosos. E por fim, O Grande Enigma. Deixa eu ver se eu fiz certo. Não fiz. O Grande Enigma. De novo. E esse é uva, adoro essa cor. Nas horas pesadas da vida, nos dias de tristeza e de acabrunhamento, leitor, abre este livro. Eco das vozes do alto, ele te dará coragem, inspirar-te-á a paciência e a submissão às leis eternas. Assim escreveu Leon Denis na introdução dessa obra. O porquê da existência do homem e a lei do destino são os temas centrais de O Grande Enigma, que nos revela um Deus de justiça, mas também de amor infinito. Gente, são livros absurdamente maravilhosos. Não perca. Espero que eu tenha te feito cosquinha de vontade de ler, caso você não conheça ainda. Se você já conheceu, deixe o seu depoimento aqui nos comentários deste vídeo. Tá bom? Eu volto com outros programas sobre leituras incríveis. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Não se esqueça, se não for inscrito, se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, dar joinha e, se puder apoiar um pouco mais, clique em Seja Membro. Vai ser uma grande felicidade ter você aí apoiando o canal para que ele cresça cada vez mais. E, por favor, compartilhe com seus amigos, mande esse vídeo aí no seu grupo de Zap, para sua família ou para quem você acha que vai ser interessante. Nos vemos no próximo programa. Beijo, tchau, até lá!